Bem-vindo ao Projeto Eletro na Prática, episódio 123. Nessa série de vídeos nós aprofundamos os projetos que nós ensinamos dentro do curso Projeto Elétrico. Lá a gente fala sobre projeto interno, medição coletiva, subestações, fotovoltaicos e já estamos também incluindo conteúdo sobre carregadores de veículos elétricos. Tudo isso faz parte de um único método, uma estratégia para você explorar bem o mercado de projetos elétricos. Você que é engenheiro eletricista, você que é eletrotécnico, tem que explorar bem o mercado, tem que usar a estratégia certa para fazer valer a pena a sua atribuição técnica. E é exatamente a fazer isso que eu tenho ajudado milhares de pessoas ao redor do Brasil, para que eles também consigam gerar renda de verdade com a sua atribuição, com a sua carteirinha do CFT, do CREA. E essa renda começa como uma renda extra e quando você percebe já está muito maior que a sua renda principal, até que você alcança o principal objetivo de todo esse trabalho aqui que você está conhecendo, que é triplicar a renda com projetos elétricos. Isso aconteceu comigo e aconteceu com os meus alunos e vai acontecer com você também, se você se envolver aqui com o nosso conteúdo, com o nosso método e com a nossa estratégia. Bom, se você não me conhece, caia de paraquedas aqui nesse vídeo. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira. Te convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, porque toda semana nós temos conteúdo de qualidade profundo sobre esse universo de projetos, principalmente nos diferenciando do resto do mercado, porque eu vou te ensinar uma ferramenta nova, uma ferramenta de fazer projeto atual, moderna. Esquece aquele negócio lá do AutoCAD, que é da década de 80, e vem conhecer comigo aqui o Revit Elétrica. Tem um monte de vídeos, um monte de aulas aqui para você ver qual é o estado da arte com relação a projetos elétricos. E isso vai te diferenciar e vai ajudar a alcançar esse objetivo que eu acabei de falar, de triplicar a renda com o projeto elétrico. Então, se inscreve, pois já temos mais de 120 episódios aqui, prontinhos, esperando para você maratonar. Lembrando que se você quiser ser avisado sobre a abertura das novas turmas do curso Projeto Elétrico, basta você procurar aqui na descrição desse vídeo o primeiro link, fazer um cadastro, colocar seu e-mail, entrar no grupo de WhatsApp, e lá você vai tanto receber esses conteúdos semanais novos que a gente está produzindo aqui, como também vai ser avisado sobre a nova turma do curso Projeto Elétrico. Então não deixe de clicar aqui embaixo e se cadastrar. Na aula de hoje eu vou trazer um assunto muito discutido, muito comentado. Recentemente, numa das minhas mentorias em grupo e também mentorias individuais que eu faço com alguns alunos, eu percebi que esse tema é recorrente. Tem muita dúvida sobre o dimensionamento fotovoltaico, tem muita dúvida sobre a alocação, quanto de energia gerar, como distribuir essa geração de energia para atender grandes clientes, sem ser aquele cliente que é só uma casa, só um comércio. A gente está falando aqui de rede de lojas, indústrias, o que você precisa para evoluir nesse mercado de energia solar. E uma dúvida recorrente é essa que eu vou falar na aula de hoje, que é o desmembramento de usinas. Agora eu vou falar de um jeito diferente, como você nunca viu. Eu vou defender aqui logo de início a tese de que, sim, desmembramento de usinas pode. E eu vou lhe mostrar e vou lhe provar como é que é isso. Como é que é essa história? Marcelo deve ter ficado doido? Não. Vou te provar agora. Roda a vinheta e vem comigo para o Projeto Elétrico na Prática. Desmembramento de usinas fotovoltaicas? Pode sim. E você tem que saber explorar essa estratégia, essa opção que você tem para seus clientes. Agora, antes que você pense que eu estou ficando perturbado da cabeça, porque todo mundo fala que não pode, é proibido, não pode, desmembramento, fracionamento, divisão de usinas, vai dar ruim, não pode, o Marcelo pirou. Calma, gente, calma. Eu quero lhe apresentar um ponto de vista diferente. Quero que você dê um passo para trás e analise de novo o que está dizendo a regulação, as normas, principalmente a nova Lei 14.300, a Resolução 1000, enfim. Vamos ver com calma aqui esse assunto. Eu garanto que depois desse vídeo, depois dessa aula, você vai entender e vai ver o mercado com outros olhos. Olha, o mercado de energia solar, que é um mercado concorrido, esse mercado aqui de usinas, que tem muita gente querendo entrar, e você vai ter o privilégio de ver com outros olhos. Então, peço só que você, no final desse vídeo, no final dessa aula, deixe o teu comentário aqui sobre o que você achou desse assunto, explicado dessa maneira. Combinado? Então vamos lá. Desmembramento de usinas. Gente, o que é o desmembramento de usinas?
Quando você tem uma usina fotovoltaica em um terreno, e você decide passar uma régua aqui no meio dela e divide em duas usinas, no mesmo terreno. Ou então, muita gente, na tentativa de ser permitido essa prática, divide o terreno, até mesmo o terreno em si. Faz um desmembramento de matrícula, de terreno, divide o terreno, muda de titularidade, troca o cliente de uma usina pela outra, troca a titularidade das usinas. São diversas tentativas, mas eu já te adianto, olha, se você estiver indo pela estratégia errada, não adianta fazer essas coisas que vai continuar errado, vai continuar sendo não permitido. Eu quero te mostrar o que pode, o que você deve fazer para praticar aqui uma divisão de usinas que sim, é permitido pela ANEEL, é permitido pela concessionária e sim, vai trazer benefícios para o seu cliente e para você também, claro que vai fechar os negócios maiores de grande porte, que são os que mais nos interessam aqui. Bom, vamos pensar primeiro aqui, gente, por qual motivo uma pessoa, um empreendedor ou um investidor de usinas fotovoltaicas pensaria em fracionar ou desmembrar uma usina, dividir, fracionar uma usina. E o primeiro motivo que vem aqui na minha cabeça que as pessoas procuram para fazer isso é porque em alguns estados existem benefícios de impostos para usinas até certo porte. Por exemplo, pode ter um estado que até uma usina de 1 mega existe um benefício de ICMS. Acima de 1 mega já não existe. Nesse cenário, então, é muito interessante que o empreendedor, o cliente, ou você, empresário da área de energia solar, incentive seu cliente a pegar um terreno que ele tem lá e dividir usinas até 1 mega. Em vez de fazer uma usina de 3 megas, faz 3 usinas de 1 mega. Isso aí vai fazer com que ele tenha benefício de pagar menos imposto. Isso vai fazer com que, então, ele tenha uma viabilidade financeira mais alta, um retorno do investimento melhor. Se você sabe dessa solução e dessa estratégia aqui corretamente, você tem muito mais chance de fechar esse negócio com o seu cliente. Então, o primeiro motivo é esse. Eu consigo pensar aqui, raciocinar como um bom motivo para você querer desmembrar uma usina fotovoltaica. Outro motivo está aqui no aluguel de usinas. Essa modalidade é um modelo de negócio muito interessante, muito rentável, tanto para investidores como para clientes. Enfim, você já deve ter visto eu falar desse modelo de aluguel aqui várias e várias vezes. Mas nesse modelo tem uma particularidade. Para você beneficiar mais de um cliente, ou seja, titularidades diferentes, vinda de uma mesma usina, o benefício, os créditos de energia, vindos de uma mesma usina, você precisa fazer um consórcio ou qualquer tipo de associação civil, de acordo com a nova lei 14.300, não é mais só consórcio e cooperativa, tem outras modalidades também. Porém, nessas modalidades aí, onde você reúne as pessoas em uma associação, pessoa jurídica, pessoa física, reúne numa associação, você tem incidência de mais imposto. Ao contrário, se você divide uma usina para cada cliente, entrando na modalidade pura e simples aí do alto consumo remoto, não tem essa incidência maior de impostos. Fica muito mais interessante o negócio. Fica mais viável, retorno de investimento mais rápido. Então, segundo motivo para você querer entender esse assunto direitinho, é que você no modelo de aluguel pode sim dividir a usina, pode dividir, a gente vai ver que nem fisicamente o muro, cerca, talvez nem isso não precisa. Em o mesmo terreno você pode dividir, contanto que seja eletricamente dividido, ok? Atendendo as normas da sua concessionária e as normas da ABNT, NBR. Desde que seja eletricamente dividido, você em um terreno pode fazer mais de uma usina e beneficiar uma usina, um cliente, uma usina, outro cliente. E dessa forma, pagar menos imposto do que fazer um consórcio ou uma cooperativa, por exemplo, que vai incidir, por exemplo, CMS. Tá? Então, esse é outro motivo que eu vejo claramente que várias pessoas se interessariam em dividir, em fracionar, em desmembrar as usinas fotovoltaicas. Eu vou deixar isso aqui mais claro ainda. Vamos lá. Eu tenho uma usina aqui, um terreno com uma usina. Vamos partir primeiro de um terreno maior com uma usina maior. E eu tenho 3 clientes. Imagine então que esses 3 clientes aqui são meus clientes interessados no meu modelo aí de aluguel. Eu posso estar sendo, por exemplo, o empresário de energia solar, energia fotovoltaica, que está viabilizando esse projeto por meio de um investidor. Então eu reuni um investidor e 3 clientes. Um investidor para preparar essa usina, para investir,
contratar meu projeto, contratar meu serviço, por exemplo, se eu tiver de execução, de construção dessa usina. E trazer 3 clientes para que esses 3 clientes comprem energia, né? Ou seja, aluguem essa usina do meu cliente e tenham uma redução aí com os custos de energia. Beleza, então eu posso ser eu mesmo o dono dessa usina, o investidor dessa usina, a minha expertise de projeto, engenharia elétrica, de eletrotécnica, comprei um terreno, tenho 3 clientes, quero preparar essa usina para beneficiar 3 clientes diferentes. Começa aqui então o seu melhor entendimento. Ó. Nessa modalidade aí, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é, beleza, vou fazer um consórcio, cooperativa, ou de acordo com a nova lei 14.300, uma associação civil. Dessa forma aqui, eu consigo fazer com que essa minha usina, vou chamar de grande usina, não precisa ser de grande porte não, estou falando de usinas aqui até 5 megas, tá? Mas pode ser de 30, de 100, de 200, 300, tanto faz. Pode ser de micro ou de mini geração. Essa minha grande usina vai beneficiar o conjunto, a reunião desses meus 3 clientes. Isso é uma modalidade, beleza, bacana, ok. Mas tem um contra. Vai pagar mais impostos devido a esse consórcio, essa cooperativa. Vai pagar mais impostos. E aqui a modalidade funciona como? Eu gero energia e eu tenho dentro do consórcio aí uma definição de rateio desses créditos de energia. Essa modalidade é viável sim, porém paga mais impostos. Tá, Marcelo, então como é que a gente pode fazer para pagar menos impostos? Você entrar na modalidade de alto consumo remoto. Como? Dividindo, desmembrando essa usina em 3, por exemplo. Pode ser mais? Pode ser 5, 10, 20, 30, 5, não importa. Pode ser quanto você quiser. Pega essa usina e desmembra a usina. Ah, não pode? Pode sim. Vou lhe mostrar aqui que pode. Você vai desmembrar essa usina, por exemplo, nesse meu exemplo aqui, em 3. Dessa forma você tem uma usina beneficiando um cliente, outra usina beneficiando um cliente e outra usina beneficiando outro cliente. No mesmo, ó, o tracejado aqui, ó, no mesmo terreno, na mesma propriedade. Ou caso até terrenos vizinhos, não tem problema não. Ah, Marcelo, mas aí tem que ser um terreno em cada matrícula ou um terreno em cada CPF ou CNPJ? Não, pode ser no mesmo CPF, no mesmo CNPJ. A mesma titularidade do terreno, a mesma matrícula do terreno, pode ser tudo igual. Você pode fracionar essa usina, ter 3 unidades consumidoras diferentes para ligar a cada usina, e aonde cada usina dessa vai beneficiar um dos meus clientes, diretamente na modalidade de alto consumo remoto. E essa forma aqui, meus amigos e minhas amigas, paga menos imposto. Essa solução aqui é que você tem que estar na cabeça, tem em mente. Ah, Marcelo, mas que coisa louca isso aí, eu sempre ouvi falar que não pode. Quem disse que não pode? Vamos lá. Vamos analisar a fundo o que diz a nossa legislação atual. Dá uma olhadinha aqui na resolução normativa 1000. O primeiro bloqueio que as pessoas têm é, Marcelo, você falou aí de pegar o mesmo terreno e colocar 3 unidades consumidoras. Gente, muita gente pensa que isso não pode, é proibido. Não pode ter mais de uma entrada de energia, mas a resolução normativa na EL 1000 é muito clara. Dá uma olhadinha aqui na seção 4, instalações do consumidor. Artigo 28. O consumidor pode ser titular de uma ou mais instalações no mesmo local. Ponto final. Ficou alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Vou repetir. O consumidor pode ser titular de uma ou mais instalações do mesmo local. Aí tem um parágrafo aqui que é importante. O atendimento a mais de uma unidade consumidora ou instalação no mesmo local condiciona-se a observância de requisitos técnicos e de segurança dispostos nas normas e padrões da distribuidora. Você tem que respeitar as normas técnicas das distribuidoras e também dos requisitos da ANEEL. Mas é permitido sim, que fique claro que você pode colocar mais de uma unidade consumidora em um mesmo terreno. Essa é a primeira base que você tem que ter clara na sua mente aí. Você vai poder dividir o mesmo terreno, uma usina, dividir em várias usinas, em várias unidades consumidoras também, porque é permitido fazer isso. Beleza, tenha isso aqui em posse, tenha isso aqui em mãos para defender os seus clientes. Nosso papel como empreendedores da área de engenharia, da área de eletrotécnica, da área de energia solar e conhecer bem as normas
para defender os nossos clientes, para levar a melhor solução. Se por acaso houver alguma confusão, algum desencontro aí na concessionária, você tem a sua obrigação de orientar, ajudar o seu cliente durante o processo para que seja resolvido. Então, deixei claro aqui para vocês que pode sim ter mais de uma unidade consumidora em um mesmo terreno. Com isso em mente, então, vamos lá. Desmembramento permitido. Qual é a base legal? E eu estou falando isso para vocês, que desmembramento de usinas fotovoltaicas pode sim, que é permitido sim. Dá uma olhadinha aqui no que diz a Lei 14.300, parágrafo 2. Todo mundo olha isso aqui pelo ponto negativo, mas convido a interpretar de uma forma diferente. É vedada, já está na proibição, né? Já está um aspecto negativo. A divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar, presta muita atenção aqui, para se enquadrar nos limites de potência para micro ou mini geração distribuída. Não é vedada a divisão para se enquadrar. Mas se não for para se enquadrar, então não é vedado. Como assim, Marcelo? Explica melhor. Vamos pegar essa regra aqui, vamos traduzir de um jeito mais simples e agora, sem ser o proibido, vamos pensar pelo contrário, o permitido. Olha só, pode dividir usinas em um mesmo terreno em quantas quiser, desde que não altere o enquadramento da soma total das usinas. Ou seja, desde que não seja uma tentativa forçada de se enquadrar nos limites de micro ou de mini. Se você não estiver tentando, forçando se enquadrar na micro ou na mini, você pode dividir usinas sim. Então pega essa regra aqui, essa interpretação que eu estou lhe dando do parágrafo 2 aqui, e leve para a sua vida. Garanto que vai mudar muitos dos seus negócios. Pode dividir usinas sim, desde que não altere o enquadramento da soma total. Vamos detalhar melhor em alguns exemplos aqui que eu tenho certeza que vai entrar na cabeça de vocês aqui, nem seja pela repetição, que eu vou falar tantas vezes aqui a mesma coisa, você vai sair daqui pensando igual a mim. Vamos lá. Olha só, vamos pegar um caso aqui já grande. Desmembramento permitido. O cliente tem 5 grandes clientes. Então ele vai fazer o seguinte, ele pega um grande terreno e fraciona uma grande usina, que seria uma usina de 5 megas, ele fraciona em 5 de 1 mega. Uma usina de 1, outra usina de 1, outra usina de 1, outra usina de 1, outra usina de 1. Não necessariamente ele divide aqui com cerca, alguma coisa não. Ele só garante que eletricamente estão instalações totalmente divididas. E ele garante também que são entradas independentes aqui. Ou seja, nesse caso de 1 mega, subestações independentes, tá? No mesmo terreno. São 5 usinas. Cada uma vai beneficiar um cliente no mesmo terreno. Por que isso aqui é permitido? Porque, veja, uma usina de 1 mega se enquadra em quê? Dentro da geração distribuída. Se enquadra na geração distribuída na modalidade mini geração. E a soma de todas essas usinas aqui, que estão desmembradas, se enquadra em quê? 5 megas. Se enquadra na mini geração. Geração distribuída. Até 5 megas. Então, eu sei que daqui a pouquinho, no próximo ano, vai mudar de 5 para 3, mas vamos deixar esse detalhe de lado por enquanto. Eu poderia pensar na regra nova, né? A partir de 2023, por exemplo, você pode pensar com o exemplo aqui de 3. 3 usinas de 1 mega, uma usina total de 3 megas, tá? Mesma coisa. Eu estou fazendo isso aqui para a regra vigente aqui de 2022. 5 usinas de 1 mega. Podem ser desmembradas? Uma usina de 5 megas pode ser desmembrada em 5 usinas de 1 mega? Pode. Por quê? Reforçando aqui a regra, porque uma usina de 1 mega se enquadra na mini geração. E uma grande usina de 5, que é a soma do que tem aqui, se enquadra na mini geração. Não estou desrespeitando o enquadramento, então pode fazer isso sim, sem problema nenhum. Ah, Marcelo, acho que eu entendi. Agora, dá um exemplo aí um pouco mais, talvez, aí na minha realidade. Uma usina menor, clientes menores, por exemplo, uma rede de supermercados, rede de lojas, né? Uma rede de padaria, por exemplo, rede de farmácias, né? Você vai ter clientes menores, rede de açougues. O que você pode ver? Por exemplo, vamos supor que você tem um terreno lá, bacana, bem localizado, com rede trifásica e tudo mais, show de bola. E esse terreno você quer fazer, então, uma usina de 60 kW. Mas você tem 3 clientes diferentes. 3 clientes diferentes. O que você quer fazer, então? A melhor estratégia seria dividir
a usina em 3, desmembrar a usina em 3. E aí vai ter gente que vai dar um pulo e vai dizer, não pode, desmembrar vai ser proibido, a concessionária não vai ligar, não pode. Gente, preste atenção, olha só. 20 kW uma usina, 20 kW outra usina, 20 kW a terceira usina. Você dividiu isso aqui, é o mesmo terreno, que você dividiu em 3 usinas. Basta ser eletricamente divididas as usinas aqui. Ou seja, 3 entradas independentes nesse caso. Tá? E aí você tem essa usina de 20 kW. Vamos para a explicação. Essa usina de 20 kW se enquadra em que modalidade? Geração distribuída, microgeração. Beleza. E a soma dessas 3 juntas? 20 com 20 com 20, 60 kW. Se enquadra, abaixo de 75, se enquadra na geração distribuída, microgeração. Então, o mesmo enquadramento de uma delas é o mesmo enquadramento da soma total delas. Então, isso é permitido. Olha, isso aqui vai beneficiar demais seus clientes. Porque para cada usina vai ser uma carga tributária bem menor. Você não se preocupa aqui, no caso, do terreno. Não tem que desmembrar terreno, desmembrar matrícula, ficar desesperado correndo atrás disso, desmembrar a titularidade aqui, se for o caso também. Não precisa. Aqui é a modalidade de autoconsumo remoto simples, porque está uma usina para cada cliente. Olha que incrível essa mudança de chave aqui que eu estou tentando passar para vocês. Comenta aí agora mesmo o que você está achando desse conteúdo. Comenta o que você está achando dessa forma aqui de ver esse assunto. Eu quero saber. Quero saber se você vai tirar proveito, se você vai colocar isso aqui em prática, se você já tem alguns clientes aí em mente para levar esse entendimento aqui que você está ganhando aqui nesse canal do curso Projeto Elétrico. Eu espero realmente que essa informação lhe ajude, traga resultado, traga mais clientes. Eu quero que você comente aqui o que você está achando. E principalmente, se está lhe ajudando, que tal compartilhar esse assunto aqui com seus colegas, nos grupos de WhatsApp, no seu canal, no seu site, no seu Instagram, no seu Facebook. Pode compartilhar à vontade o link desse vídeo, dessa aula. Essa aula vai ficar disponível para que mais e mais pessoas possam entender e possam se beneficiar desse assunto aqui, visto dessa forma. Beleza? Gente, agora que eu expliquei que desmembramento é permitido sim, deixa eu explicar quais são os casos que você não pode. Porque tem vários casos. É tanto que a regra, a norma, foi escrita na negativa já, né? Porque é tanto caso que não pode, o pessoal tenta e não pode, que a norma já foi escrita assim na negativa. O pessimismo, digamos assim. Bem que eles poderiam rever essa norma aí e escrever do jeito positivo, né? Que é essa ideia que eu passei para vocês. Pode dividir desde que não altere o enquadramento da soma total. Bom, vamos ver aqui os casos que o pessoal teima em fazer coisa que não pode, que é errado, e aí, claro, leva a negativa da concessionária, leva a negativa da ANEEL. Por exemplo, no caso das 5 usinas de 1 mega, o empreendedor se empolga e aí vai e coloca mais uma. Ah, posso colocar 5, então vou botar mais um aqui. 6 megas. Qual é o problema disso aqui, gente? Não respeita o enquadramento da mini geração. Na verdade, não respeita nem a geração distribuída, porque ó, passa dos 5 megas. Uma usina de 1 mega é GD mini geração. 5 usinas de 1 mega é GD mini geração. 6 usinas formam uma usina de 6 megas aqui, ó. A soma total dessa localidade aqui, ó. 6 megas. 6 megas não existe na geração distribuída. Já é outra coisa. Outra coisa totalmente diferente. Tá? Outra legislação. Então, é um desmembramento proibido. Está alterando, está desrespeitando o enquadramento de cada uma delas. Ok? Então, está claro aí que esse exemplo não pode. Vamos para um exemplo menor. Aquele exemplo lá das 3 de 20. Vamos supor que o empreendedor se empolga e agora ele vai e quer gerar, então, ó, 40 kW em cada usina. Ou seja, ele está fazendo aqui na soma, ele está fazendo 40 com 40 com 40, 120. 120 kW. Uma usina de 40 se enquadra em quê? Microgeração. Geração distribuída, microgeração. 120 não é mais micro. 120 passa dos limites de 75. Né? Então, 120 é mini geração. 120 deveria pagar demanda já. Nesse caso aqui de autoconsumo remoto. Então, nesse caso aí, já não é justo mais que esse empreendedor faça isso. Porque ele está sobrecarregando a rede naquela região da concessionária sem pagar por isso.
Então, ele está desrespeitando o enquadramento. O enquadramento de uma é micro, o enquadramento do total é mini. Nesse caso aqui, é claramente proibido. Veja só, tem gente que pensa que a proibição é só para as usinas grandes. Não é, para as usinas pequenas também. Ah, mas pode ser no mesmo terreno? Ah, e se eu dividir nos terrenos aqui, desmembrando as matrículas? Não importa o que você faça nessa situação, pode desmembrar a matrícula, pode mudar de nome, pode tentar 3 nomes diferentes aqui, não importa. A titularidade das usinas diferentes não importa. Está desrespeitando a regra do enquadramento dessas usinas aqui. Não pode. Esse tipo de desmembramento aqui é proibido. Ficou claro? Olha só. Desmembramento proibido até que você, como eu comentei, até que você faça em terrenos diferentes. Terrenos diferentes, distintos. Marcelo, mas pelo amor de Deus, não tem nada a ver esse terreno com esse terreno aqui. Eles não têm nada a ver um com o outro. São 3 pessoas diferentes, 3 negócios diferentes. Não tem nada a ver. Não pode. Tem vários ofícios da ANEEL, vários despachos, já mostrando que esse entendimento da ANEEL aqui é muito claro. Mesmo que seja terrenos diferentes. Dá muita atenção aqui, gente. Muita atenção, ó. Mesmo que sejam terrenos diferentes, não vai adiantar, não pode. Se enquadra como um desmembramento proibido, um desrespeito ao enquadramento desse tipo de usina. Não pode. Eu sei que de um primeiro ponto de vista, assim, um primeiro impacto, parece meio estranho, né? Porque o que esse cliente aqui pode ter a ver com esse outro? Se são pessoas totalmente distintas, negócios totalmente distintos. Parece meio injusto até, né? A segunda usina dessa aqui, chega aqui nessa terra, nesse terreno, se você quiser gerar 40 kW, não vai poder, porque aqui já tem 40 com 40, 80. Ultrapassa o enquadramento, sai de micro para mini. Então, esse proprietário desse terreno não vai poder gerar energia aqui, porque tem uma usina vizinha. Ao meu ver, eu concordo, parece meio até injusto. Mas, ó, esse é o entendimento da ANEEL atual. Então, cuidado quando você for passar isso para os seus clientes. Cuidado quando você for praticar isso aqui. Cuidado. Esse entendimento aqui, por mais, talvez, claro que pareça para você que são pessoas distintas, terrenos distintos, terrenos diferentes, eu sei, eu entendo o que você está pensando. Não é justo proibir, mas é proibido. Tome muito cuidado, tá? Terrenos contíguos, terrenos muito próximos. Usinas que estão ultrapassando do enquadramento, não vai poder. Vai barrar, a concessionária vai barrar. Você pode até apelar para a ANEEL e a ANEEL vai barrar também. Já tem outros casos precedentes aí que abrem procedência para isso aqui. Então não pode. Fique muito atento a isso aqui. Muito atento mesmo. Estou repetindo porque o tema da aula é que pode fazer desmembramento. Mas eu estou explicando para vocês os casos que claramente não podem. Tá? Inclusive os casos que tem mais dúvida. Esse caso aqui é um deles. Beleza. Ficou claro então o que não pode e ficou claro também o que pode. Deixa eu dar outras ideias para vocês aqui para resolverem possíveis problemas com seus clientes, para solucionar essas situações onde é proibido o desmembramento. Olha esse caso aqui de desmembramento permitido. Você tem o mesmo exemplo aqui que está proibido, 40, 40 e 40, mas você vai fazer então essas 3 usinas em terrenos distantes. Terrenos separados, de preferência até cidades diferentes. Aí, nesse caso, mesmo ele sendo alto consumo remoto, 3 usinas, beneficiando até mesmo um cliente só, o mesmo cliente. Os terrenos na mesma titularidade, o cliente é o mesmo, a usina na mesma titularidade. Pode, porque está distante. Não está sobrecarregando a rede em um certo bairro na concessionária, em um certo ponto. Então, nesse caso aqui, se você parar para pensar, é meio que um desmembramento, né? Ele poderia estar pensando em fazer uma usina grande em um lugar, e você vai orientar ele para não ter problemas, fazer um desmembramento com terrenos distantes. E aí ele pode sim se beneficiar, um cliente, ter 3 usinas ou até várias outras mais, enviando créditos para o mesmo cliente. Isso aqui é uma modalidade clássica também do alto consumo remoto, que é totalmente permitido para você explorar isso aqui com os seus clientes. E atenção, muita atenção aqui. Ó. Nesse caso aqui que é proibido, cuidado para não confundir com a geração junto à carga. Porque aqui eu estou falando de usinas que estão visando alto consumo remoto. O uso da rede aqui na frente, com o único objetivo de ser alto consumo remoto, mandar créditos.
Mas essa situação facilmente se transformaria numa situação permitida se for um alto consumo local. Eita, Marcelo, calma aí. Você está confundindo aí a palavra alto consumo local? Dá uma olhadinha na nova lei 14.300, você vai ver o termo alto consumo local. É o que a gente chama de geração junto à carga. Tá? Geração local, geração junto à carga. É a casa que coloca energia para ele mesmo. Comércio que gera energia para ele mesmo. Nesse caso, ele pode ter, então, terrenos vizinhos. Cada um aqui não tem nada a ver com o outro. Cada um decidiu gerar 40 kW. Ultrapassa aqui, se você parar para pensar, como usina inteira, ultrapassa o limite da microgeração. Esse é micro, esse é micro, esse é micro. Se for olhar para os três juntos, passa do limite da micro, né? 120 vai para mini geração. Mas, a concessionária não pode barrar isso aqui. E a ANEEL não vai barrar isso aqui. Porque aqui é alto consumo local. Aqui é benefício da geração própria. Para o próprio consumidor aqui. Aqui é uma unidade consumidora que tem cargas. Unidade consumidora com cargas. Geração, alto consumo local. Esse caso aqui é permitido. Então, fique tranquilo. Tá? Você chegar aqui com um cliente que tem usina de um lado, usina de um outro, e você ficar com medo de ser barrado, porque é um desmembramento, não precisa ter esse medo, tá? É alto consumo local, tranquilo, pode sim, cada um tem direito aqui de gerar a sua própria energia no seu telhado, no seu terreno, no solo, se for o caso, tá bom? Bom, gente, então espero que tenha ficado muito claro aí esse assunto. Acredito que eu vou conseguir ajudar alguns de vocês aí a esclarecer esse assunto, a conseguir outros negócios maiores com seus clientes, agora que você tem uma visão mais nítida, mais clara do assunto do desmembramento. Desmembramento de usinas? Pode sim. Agora nós conhecemos a modalidade certa, a forma correta de fracionar, de dividir usinas em o mesmo terreno e mesmo assim ser permitido pela concessionária, ser permitido pela ANEEL e você conseguir aí beneficiar seus clientes da melhor forma possível. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça. Primeiro, se inscreve no canal. Segundo, se quiser participar de uma das turmas do curso Projeto Elétrico, clica aqui na descrição que vai ter aqui no link, na descrição desse vídeo, o primeiro link, você clica e se cadastra. Dessa forma eu vou lhe avisar quando a gente estiver preparando uma nova turma do curso Projeto Elétrico. Lá você vai aprender a dominar os projetos, aprende a legislação, aprende também sobre veículos elétricos, subestações, aprende a usar o Revit, enfim, você vai se diferenciar no mercado para alcançar o nosso objetivo aqui, que é te ajudar a triplicar a renda com o projeto elétrico. Forte abraço para a família CPE que está sempre presente aqui acompanhando essas aulas. Um abraço para você também que está na audiência aqui também acompanhando sempre. A gente se vê então na próxima semana com mais um Projeto Elétrico na Prática. Forte abraço.